carta escrita em 1704, o renomado físico, matemático e astrônomo britânico Isaac Newton escreveu suas predições sobre o fim do mundo. A carta foi encontrada em 1969, em um baú na casa do conde de Portsmouth. Segundo Newton, o mundo deveria acabar 1260 anos após a fundação do Sacro Império Romano-Germânico, que se deu em 25 de dezembro do ano 800 d.C. Desta forma, o fim do mundo, segundo os cálculos de Newton, deverá ocorrer em 2060, publicou o tabloide inglês Express. Newton, fervoroso crente dos textos bíblicos, calculou o fim do mundo em 2060 a partir de suas análises escatológicas, baseadas no livro bíblico do profeta Daniel. O livro é interpretado como tendo mensagens tanto para séculos antes de Cristo, como também para depois. No entanto, a razão de Newton calcular a data não seria levantar uma mera hipótese, mas refutar inúmeras outras predições. Eu falo disso não para assegurar quando o tempo do fim chegará, mas para acabar com as inúmeras conjecturas de homens fantasiosos que constantemente predizem o fim do mundo, disse Newton na carta. Ainda segundo Newton, o fim do mundo será marcado por sinais como a ruína das nações ímpias, o fim do sofrimento e de todas as tribulações, assim como o retorno dos judeus do cativeiro e o estabelecimento de seu reino próximo e duradouro. Outro cientista também previu o fim do mundo. Dom Carlos Barros, antropologista e estudioso do chamado calendário maia, revelou que, a partir do ano 2012, o mundo começaria a declinar até chegar ao seu fim no futuro breve. Suas previsões foram baseadas no calendário maia. Arrebatamento é um conceito utilizado por muitas igrejas cristãs e ligado ao final do mundo, onde os justos serão arrebatados, raptados ou sequestrados e levados aos céus na presença de Jesus Cristo, durante o seu retorno ao nosso planeta. O arrebatamento está intimamente ligado à ideia de final dos tempos, Apocalipse ou Armagedon. Quando os eleitos serão arrebatados e levados para fora dessa grande tribulação, ou seja, não sofrerão os efeitos dessa catástrofe do final do mundo. Existe muita controvérsia no próprio mundo cristão sobre como será esse arrebatamento, mas todas concordam que será um evento no qual os eleitos serão salvos através da interferência de Cristo e seus anjos. Quando isso acontecerá, ninguém sabe, e a Bíblia nos diz que o próprio Jesus falou que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. As profecias dizem que surgirá um homem muito poderoso e inteligente, que conquistará a confiança de muitos. Esse homem será o Anticristo. Com um discurso voltado para a paz e a prosperidade, convencerá os líderes mundiais para a criação de uma aliança mundial e trará um curto período de harmonia. No final do reinado do Anticristo, virá o arrebatamento e o início do fim. Em todo o mundo, as pessoas começarão a desaparecer e ninguém saberá explicar. Será assim, sem nenhum aviso e de um instante ao outro. Ao mesmo tempo, uma série de catástrofes naturais vai começar a assolar a Terra. Grandes incêndios, vulcões em erupção, maremotos, terremotos e tsunamis, causando um caos mundial. Essa situação levará o mundo a uma grande guerra, da qual não haverá vencedores. Existe também muitos que associam o arrebatamento religioso a uma interferência alienígena em nosso mundo, recolhendo, abduzindo ou arrebatando pessoas escolhidas dentro de um certo critério e levando-as em suas grandes naves para um local fora da Terra, durante todo o período da grande destruição de nosso planeta. Essa ação visaria a preservação do ser humano para depois recomeçar a vida na Terra. Essa teoria é reforçada pela ideia de que o próprio Jesus seria um grande comandante interplanetário, com seus anjos ou auxiliares, tomando conta dessa tarefa de resgate da vida dos humanos.
No fundo, as histórias se cruzam. E apesar de nomes e conceitos completamente diferentes, um é divino e o outro é tecnologicamente superior. O fenômeno do arrebatamento tem um desfecho bem semelhante. Os dois pressupõem a retirada de parte dos humanos em um momento de destruição do planeta, como uma ação necessária para salvar a espécie e recomeçar uma outra fase no planeta Terra.